Olá, pessoas, vamos aguardando. Oi, Stives, beijo grande. Vamos falar sobre procrastinação hoje em dia. É um dos males que nós temos agora, junto com ansiedade, estresse e tal. A gente quer ter foco, quer ter concentração, quer ser produtivo, mas quando vê, tá lá, procrastinando. Então, aproveitem aí, já mandem essa live ali pelo aviãozinho, aquela flechinha que tem aqui embaixo, para 3 pessoas que vocês conhecem que estão precisando saber um pouquinho disso, para parar de procrastinar, entrar em ação, fazer o que tem que ser feito. Aproveita, vamos divulgar, vamos fazer essa corrente do bem aí pro pessoal, ajudar todo mundo. Sempre tem, às vezes, uma palavrinha que cai bem. Vamos lá. Vou dar só mais um minutinho. Júnior, vi que tu entrou há pouco. Já aproveita, manda essa live para umas 3 pessoas aí que tu conhece para poder ver. Pessoas, o meu som tá saindo direitinho. Vocês estão me escutando bem? Só diz sim, o som tá bom. Valeu, Rosemar. Também aproveita, envia essa live aí para quem tu acha que precisa ouvir. Boa noite. Bom, pessoas, uma das coisas que eu mais trabalho não é necessariamente. Obrigada, Júnior. Não é necessariamente a procrastinação, mas é uma coisa que está relacionada com ela. É entrar em ação. Porque eu brinco, né? Nós, vós, eles. A gente sempre quer fazer algo, quer mudar, quer dar um. Esses dias um médico meu me ensinou isso. Não, eu tenho até que parar pra falar isso pra vocês. Pensem só, vou utilizar um pleonasmo, né? Mas como é que foi que ele falou? Acrescentar um plus a mais agregado. Ah, essa é boa, né? Mas a gente sempre quer algo a mais na nossa vida, né? Dificilmente a gente tá contente. O ser humano é um eterno frustrado. Só que aí a gente quer, mas não entra em ação. Faz o quê? Procrastina. E é muito interessante perceber o quanto que se eu falo esse termo procrastinação, eu sou procrastinador, eu procrastino. O pessoal é como se achei minha tribo, né? Os procrastinadores. Mas calma, gente. Deixa eu deixar uma coisa bem clara para todo mundo, tá? Procrastinação é procrastinar, deixar de fazer algo, né? Tenham em mente que todos nós, em algum nível, procrastinamos. É bem normal isso acontecer. O que tem que ser observado é o grau dessa procrastinação, se tu tá deixando de fazer coisas que são importantes pra tua vida, se tu tá deixando pra depois a tua saúde, o teu trabalho, o teu estudo, sabe aquelas coisas que, principalmente, tem em mente, eu estou deixando de fazer aquelas atividades que vão impactar na minha vida no futuro, porque também uma das coisas que faz com que a gente procrastine é não enxergar o resultado a curto prazo. Ai, gente, é que nem dizia uma professora minha na faculdade há muitos anos atrás. Segura teu tchan! Que não é bem assim, as coisas não acontecem pra ontem, né? Até por isso a dificuldade de se instalar um hábito, né? Porque um hábito bom, normalmente a recompensa é bem depois. E um hábito ruim, a recompensa é imediata, né? O prazer imediato. Então, quando a gente procrastina, e todos nós procrastinamos em algum nível, então a gente tem que fazer o quê? Minimizar ao máximo o problema tá no nível. Se tu tá deixando coisas que são importantes pra tua vida. E aí, toda vez que tu procrastina, para e pensa. Tu coloca uma coisa no lugar. Nem que seja ficar com a bunda sentada no sofá assistindo Netflix. Isso é simples, simples. O procrastinar quer dizer que tu tinha algo importante pra fazer e que tu colocou outra coisa no lugar. E aí? Tá, mas vamos lá. Então, eu acabei de dizer, é normal procrastinar em algum nível. Tem sempre alguma dimensão da nossa vida que a gente tá procrastinando. O problema é a gente procrastinar o que a gente sabe que impactaria de forma benéfica na nossa vida lá na frente, mas normalmente o ser humaninho olha o quê? Além de um eterno frustrado, ele é imediatista. Então, quer passar num concurso, mas não quer pagar o preço de sentar a bunda, estudar e ficar aqueles anos e anos e anos até passar. Quer emagrecer os 20 quilos que levou 10 anos para engordar em 2 semanas. E aí, como não vê o resultado, começa a deixar de fazer essas coisas que sabe que vão impactar na sua vida. Então, o que a gente precisa
para começar a extirpar a procrastinação da nossa vida? Bom, se eu tô procrastinando algo que eu sei que eu deveria fazer e que provavelmente vai fazer a diferença na minha vida, porque eu tô partindo desse pressuposto, tá procrastinando algo que vai fazer diferença na tua vida. Porque quando a gente tá naquele nível normal de procrastinação, aquele que todos nós procrastinamos, eu tô procrastinando uma coisa que não vai interferir tanto na minha vida. E é óbvio que eu preciso alertar. Existe a procrastinação patológica, que é num nível tal que eu preciso de preciso de ajuda médica. Então a gente tem que ter sempre isso em mente. Então tá, eu tenho em mente que eu procrastino em algum nível eu vou procrastinar. Eu estou percebendo se o que eu estou procrastinando ele faz ou não diferença na minha vida a longo prazo, a vida que eu quero. O que eu tô colocando no lugar? Começa a te dar conta. Porque essas pequenas coisas que tu vai colocando no lugar, elas dizem muito a teu respeito. Porque isso que provavelmente tu faz dentro de casa, tu faz no trabalho, ou vice-versa. Ou, indo além, tu faz com as tuas relações. Mais além ainda, tu faz contigo mesmo. Porque muitas vezes a gente faz tudo pelos outros, mas não faz para nós mesmos. Procrastinamos o que é importante para nós, em detrimento do próximo. Tá percebendo como uma coisa vai puxando a outra? Eu vou falar mais a fundo nessa procrastinação em que tem crença limitante por aí em alguns atendimentos que eu já fiz. Mas voltando para uma procrastinação mais superficial, tá? Para eu, tomando conta, tendo consciência disso tudo, eu preciso ter clareza. Porque muitas vezes eu deixo de fazer uma tarefa porque ela não faz sentido para mim. Ou eu não estou enxergando onde ela vai me levar. Então eu preciso ter clareza. Clareza do quê? Quais são os meus porquês? Quais são as minhas razões de eu querer fazer isso que eu quero fazer? E não deixar para depois. Fazer como? Ok, talvez o que eu queira, ele é a longo prazo. Tudo bem se ele for a longo prazo, mas te conecta com isso que a gente chama de estado desejado. Nem que esse estado desejado seja tu vestindo a tua toga, tu tendo a tua promoção no teu trabalho, tu conseguindo estar mais magro, te sentindo bem, com autoestima, conseguindo te relacionar melhor com as pessoas, porque tu deixou de procrastinar as tuas relações, sabe? Vai percebendo quais são os teus porquês. Se tu não tá entendendo essa minha linguagem, então o que tu ganha ao finalizar essa tarefa? Pensa nisso. Por que ela é importante? Se tu não sabe qual é a importância, o que tu ganha? Ah, vou ganhar tranquilidade, vou tirar isso da minha cabeça, porque um procrastinador, normalmente, ele também é um ansioso. Sabe por quê? Porque ele começa várias coisas e não finaliza. E aí é tipo o Windows, sabe? Eu tenho um Windows, eu tô com o computador aberto, com o sistema operacional Windows, e eu começo a abrir várias janelas. Não finalizo nada, tá? Várias janelas, vou deixando tudo aberto, tudo por fazer. O que acontece com o computador? Ele trava. Ele vai dar um bug, entendeu? E aí, tu não vai conseguir continuar e vai te despertar ainda ansiedade de perceber aquela montoeira de tarefas se acumulando. E aí, essa ansiedade vai fazer o quê? Vai consumir a tua energia. E aí tu não consegue fazer absolutamente nada. Tá percebendo como uma coisa puxa a outra quando a gente tá falando sobre deixar pra fazer? Obrigada, Branca. Deixando pra fazer depois, procrastinando, te consome. Primeiro que te consome aquele fantasma, né? De eu tenho que fazer, eu tenho que fazer, eu tenho que fazer. Aí faz o quê? Tu tá perdendo o tempo mais precioso que nós temos, que é o presente. E aí se tu não tá no presente, tu não tá fazendo nada. Procrastinar e gestão do tempo estão ligados. Muito, muito, muito. Na realidade, quando a gente fala em gestão do tempo, a gente tá falando sobre gestão da nossa vida. Esses tempos eu tava com uma coach montando a agenda dela, e eu disse, tá, agora olha pra tua agenda, vê aí tudo que tu colocou. E ela, ai, eu tô me sentindo meio engessada. Não. Eu disse assim, engessada não. Olha de novo. O que tu colocou nessa agenda? Ah, coloquei as coisas que eu faço no meu dia a dia. E esse dia a dia que tu tá falando é o quê? É a minha vida. Então, olha de novo. Que o que tu escreveu aí é a tua vida. Ela começou a olhar,
Pedi pra ela fazer a agenda a lápis, daí ela começou a jogar, ela disse, verdade, agora eu não tô me achando mais tão engessada e tal. A gente faz a gestão do nosso tempo, tem agenda, tem folha de produtividade, um monte de coisa que eu ensino durante o meu processo de coaching, não é pra ficar engessado, e sim pra tu saber lidar com os imprevistos que acontecem o tempo inteiro. E quando eu sei o que é importante pra mim, quando eu tenho essa clareza, eu chego em outro ponto. Eu sei priorizar. Hoje mesmo eu tava falando com uma coach e ela tava dizendo assim, porque eu preciso focar, porque eu preciso focar, porque eu preciso focar, mas eu não sei por onde ir, eu não sei por onde ir. Só um pouquinho. Pra eu ter foco, eu preciso do quê? Eu preciso saber o que eu tenho pra fazer. Ela me respondeu. E como que tu vai saber o que tu tem pra fazer? Vou listando. E quando a gente sabe o que tem pra fazer, o que a gente faz? A gente começa primeiro o que é mais importante, aquela coisa toda. Mas pra isso, eu preciso saber o quê? Saber o que é prioridade. E como que eu sei o que é prioridade? Tendo clareza da vida que eu quero. Tá percebendo como começa a ficar estruturadinho o que eu estou falando aqui? Eu sei o que eu quero, do que eu sei que é importante pra minha vida e que vai me levar pra vida que eu quero e não estar o tempo inteiro ocupado e estar em volta do rabo que nem cachorro. Não. Tô dizendo de tu saber quais são as coisas que são importantes pra ti, porque oportunidades todos nós temos. Mas nem todas as oportunidades que surgem são pra ti ou pra mim. E aí, se eu tô achando que tudo tá maravilhoso, eu preciso ter a clareza da vida que eu quero para daí eu poder priorizar. E no momento que eu priorizo, eu sei o que eu posso delegar. E delegar não é bem assim, tá, pessoas? Me livrar da tarefa. É passar para um responsável, dizer por que eu escolhi ele, qual é a responsabilidade, o que ele tem para fazer, o que eu espero dele. Isso acaba ficando uma pirâmide, a gestão do tempo. Exatamente isso que eu ensino. E aí é muito interessante quando tu para de procrastinar, fazer as coisas que tu sabe que vão fazer a diferença na tua vida. Sabe priorizar, tu sabe onde tu vai colocar teu foco. Porque ter foco, como eu fiz uma live esses tempos, 6 passos para ter foco, tá lá no meu YouTube, Elisa Guevara, vocês podem dar uma olhadinha, tem o link na minha bio. Eu só vou ter foco quando eu der o comando certo pro meu cérebro, para ele focar naquele momento. Eu tenho que colocar uma intenção, é uma autossugestão que eu faço assim. Por isso que se tu pega um livro e vai ler ele a esmo, não fica nada na tua cabeça. Agora, se eu pego um livro, eu quero ver controle de constitucionalidade, eu quero ver mais precisamente controle interno de constitucionalidade, por exemplo. Tu deu o comando pro teu cérebro, ele vai lá buscar essa informação. Aí tu tem a clareza do que tu queria, tu soube priorizar o que tu ia fazer, e aí tu teve foco. E foco, pessoas, é fazer uma única coisa. Esse pessoal que diz que vai fazer tudo ao mesmo tempo não faz nada. Então, pra tu não procrastinar, tu vai fazer uma coisa de cada vez. E a cada uma que tu for finalizando, tu vai ficando satisfeito. Tu vai gerando uma química da felicidade em ti. Por isso que as pessoas têm muito bem-estar com serotonina, dopamina. Dopamina é o neurotransmissor desse dever cumprido. Olha como uma coisa vai puxando a outra. Uma coisa está encadeada. Então, eu tenho a clareza, porque eu sei a vida que eu quero. Eu sei o que é importante para mim. Então, eu vou priorizar essas coisas. Porque existe uma lei chamada Lei de Pareto. Pode colocar no Google. 20% das coisas que eu faço dão 80% do meu resultado. Então, se eu tenho uma empresa, por exemplo, eu não vou pegar e vou ficar o tempo inteiro em cima de toda a minha cartela de clientes. Não, eu vou começar a focar naquele 20% que dá 80% do meu faturamento, do meu lucro, por exemplo. Ou, não estão entendendo o que eu tô falando? Traz para relacionamento, que relacionamento... Eu sempre digo, dieta e relacionamento, todo mundo entende. Traz para o relacionamento. A mulher tá dizendo que tá se sentindo carente, aquela coisa toda e tal. Aí o que acontece? O cara, então, começa a comprar flores, comprar joias, levar pra você pra jantar, começa a fazer um monte de coisa que não tá dando resultado nenhum, que ele tá sem clareza, daí ele não sabe priorizar, daí ele não tem foco. E se ele tivesse chegado perto da mulher e dito assim, ok, tu tá chateado comigo, né? Pô, uma mulher entende sobre dieta, se tu falar, homem tudo bem, vamos falar do relacionamento. E se o cara chegasse pra mulher e perguntasse assim, tá, tu não tá bem comigo, o que tá te faltando pra tu ficar feliz com a gente? Ai, sabe, eu tô sentindo falta da gente tirar um tempinho pra ficar nós dois assistindo Netflix e tomando um vinho. Pensa, o poder da clareza.
O cara tá gastando mundos e fundos, comprando presente, joia, levando presente pra jantar, e a mulher só queria a presença dele. E tu só vai ter isso se tu tiver essa clareza. E no caso desse cara, se tiver a gestão do tempo, onde ele não está procrastinando. Entendeu? Então, olha, percebe como é importante? Eu tenho a clareza das coisas que eu preciso fazer. Aí eu vou saber priorizar. Dessa priorização, eu vou conseguir focar no que preciso. Mas esse foco ele tem que ser desenvolvido. Como? Com disciplina, treinamento e rotina. Porque senão tu vai voltar para o círculo vicioso da procrastinação. Eu já fiz uma live específica sobre disciplina, já fiz a semana de disciplina, tem vários posts no meu feed, só olhar. Gente, estão gostando da live? Vão mandando para outras pessoas, chama mais gente aqui para vir compartilhando, vão colocando as suas dúvidas aqui pra gente fazer isso aqui continuar bombando. Comunicação é tudo, sempre. Tanto para com os outros quanto com a gente mesmo. Principalmente com a gente mesmo. Porque se eu sei me comunicar comigo, eu sei entender o que está se passando aqui dentro para passar o recado para fora. E se eu não estiver tendo a resposta que eu quero da outra pessoa, é um pressuposto da programação neurolinguística. Isso quer dizer que eu não estou me comunicando da maneira certa. Então, por isso essa história do autoconhecimento é muito importante. Até para saber, e eu vou chegar nessa parte, questões que vão muito além da nossa mente consciente que fazem com que a gente procrastine. Já atendi muitas pessoas com programação neurolinguística e hipnose com relação a essa procrastinação. Mas tá, vamos lá. Eu tenho a clareza, eu tenho a priorização, eu tenho o foco. Eu preciso desenvolver minha disciplina, que é como se fosse um músculo. Elisa, eu não sei como desenvolver, eu quero estar motivado para fazer. Pessoas, a motivação é uma das últimas coisas que existem, porque elas vêm, sabe como? Depois do resultado. Depois da disciplina, que é com o resultado eu começo a me motivar. Então, não sabe como fazer para implementar um hábito, não sabe como fazer para deixar de procrastinar? Simples. Tu tem uma atividade, trata ela como se fosse um dever. Se tu trabalha, tu não tem horário para chegar no trabalho, porque senão daqui a pouco tu vai começar a receber advertência, suspensão e talvez te demitam por justa causa. Tu sabe que tu tem que escovar os dentes, tu sabe que tu tem que te alimentar, de preferência que tem que tomar todos os dias um banho para estar cheiroso. Não são deveres. Trata essas tarefas que tu tá procrastinando como dever. Faz porque tem que fazer. A gente diz, queria ser como tu, que gosta de ir fazer esporte. Não é que primeiro, eu gosto, ok, mas eu levei 12 anos para implementar o hábito de ter o esporte diariamente na minha vida. Hoje é um dever, é uma das minhas atividades, eu não procrastino ela, eu preciso uma vez ao dia, de segunda a sábado, fazer isso. Não, a motivação, pessoas, e a disciplina não são dons que caem do céu e que só alguns seres humanos iluminados nasceram. Não existe isso. Isso vem com o tempo. Estou elencando aqui clareza do que eu quero para minha vida. Para quê? Para daí eu saber quais tarefas que eu vou priorizar. Destas tarefas, porque eu sei, eu tenho as razões que me movem para eu fazer, executar essa tarefa, para eu não procrastinar. Se eu não procrastino, eu estou executando. Eu estou executando ela, porque eu sei que ela é uma prioridade na minha vida. Então eu vou conseguir colocar um foco, vou conseguir dar comandos no meu cérebro para fazer da melhor maneira possível, o mais rápido possível, essa tarefa. Vou ter disciplina para executá-la. Se eu não sei como é ter disciplina, é um dever. Encara como sendo um dever. A partir disso eu começo a ver o resultado, porque eu estou começando a agir, eu estou deixando de procrastinar, estou fazendo, e aí eu me motivo. O pessoal tem a mania de inverter a ordem dos fatores. A motivação vem quando eu enxergo resultados e não um dom. Até porque quando a gente tem motivação, a gente começa muito bem as coisas, começa muito bem. Mas não é a motivação que vai fazer tu finalizar, vai ser a disciplina. E se eu tivesse, por exemplo, uma matriz em que neste vetor aqui, vertical, eu tenho disciplina, e neste vetor aqui eu tenho tempo, para eu implementar um hábito, a curva seria assim, ó. Muita disciplina e o tempo vai diminuindo, mas eu levo tempo para implementar. É sempre assim, não tem como fazer diferente. Agora, acordem. Se você não fizer, ninguém vai fazer para ti. E aí é uma das coisas que eu digo. Se tu tá onde tu tá, tu merece. Ou porque tu fez essas escolhas, ou porque tu não agiu ou agiu de acordo com essas escolhas e te levaram até aí. Então, avalia
Avalia. Ninguém vai fazer por ti. Muitas vezes eu recebo assim, como deixar de pensar na opinião alheia, como isso, como aquilo. Simples. Tu estás te dando muita importância quando tu tá pensando dessa forma. Por que eu tô dizendo isso? Porque os outros, quando vêm falar contigo, antes de mais nada, a gente tá querendo a nossa sobrevivência, a nossa felicidade. Se te pedem um favor e aí tu deixa de fazer pra fazer pros outros, tu tá te dando muita importância no sentido de querer ser bonzinho. Mas, dos diversos atendimentos que eu prestei, das diversas pessoas que me buscam, dos meus diversos seguidores que eu tenho aqui, existem dois grupos que eu posso, assim, dar uma generalizada, tá? Tem a galera que não quer nada com nada, galera que não tem maturidade, a galera que só tá curtindo, só tá olhando e tal. Mentira, eu vou dizer que são três grupos. O pessoal que não tem maturidade, que não sabe o que é da vida, que tá a passeio e que olha pra ti como profissional como se fosse um simples atalho. Ele vai resolver pra mim. E eu sempre digo, eu sou um instrumento. Com o coaching, com a programação neurolinguística, com a hipnose, eu sou só um instrumento. Se você não entrar em ação, não teremos resultado. Nem eu, nem tu. Então eu já digo, nem me contrata. Se tu vai achar que eu vou fazer o trabalho por ti, não. Eu só vou tornar consciente o que tá rodando aqui dentro na tua mente subconsciente, tá fazendo com que tu não consiga fazer o que tu quer. Exatamente. Quem dera se os meus boletos fossem pagos sozinhos. Mas, continuando. Então, tem essa pessoal que não sabe o que é da vida, tá? A turma do nem. Tem o pessoal que é o aprendedor. O cara só estuda, só olha os conteúdos, mas não bota nada em prática. E tem os fazedores. E eu tenho excelentes feedbacks de gente que entrou no meu Instagram só seguindo as minhas coisas, só falando e diz assim, Elisa, em 2 semanas tu mudou a minha vida. Depois que eu comecei a trabalhar contigo, fazer o coaching, a comunicação generativa, eu sou outra pessoa. Tá lá nos meus destaques, comece aqui. O que todas essas pessoas têm em comum? Todas elas entraram em ação. Deixaram de procrastinar. Eu tenho alguns destaques sobre procrastinação, inclusive. Por quê? Porque tem um último grupo, tá? Desses fazedores. Muitos deles estavam no grupo que tinham um bloqueio emocional. Algo que ia mais a fundo. Sabe assim, ó, eu quero muito fazer uma coisa, mas eu não consigo. Quando eu vejo, eu vou deixando de procrastinar, eu vou começando a procrastinar e vou deixando pra lá e tudo mais. Nesse último grupo, eu atendi diversas pessoas que, por exemplo, uma mulher, seus 30 e poucos anos, advogada, quer dizer, quase advogada, né, bacharel, atuando em escritório, sendo braço direito de escritório, mas não passava na prova da ordem. Vocês sabem qual era o motivo? A gente foi fazer uma sessão de comunicação generativa. É um método de aplicação das técnicas da programação neurolinguística em que, com a hipnose ericksoniana, que é o transconversacional, que é o meio de comunicação que eu utilizo para falar com a tua mente subconsciente. Por quê? Nós somos mente racional, as nossas historinhas, né? As nossas justificativas, os nossos porquês. Nós somos mente subconsciente, onde ali estão todos os meus aprendizados, tudo que eu aprendi a vida inteira, as minhas memórias e tudo mais. E a nossa mente inconsciente. Nossa mente inconsciente é o nosso sistema nervoso autônomo, que faz eu bater coração, respirar e tudo mais. 5% da gente é a nossa mente racional. 95% nós somos mente subconsciente. E aí eu te pergunto, onde dessas mentes que eu estou te explicando, vocês acham que verdadeiramente a mudança acontece? A mudança ela pode acontecer de 2 formas. Por impacto emocional, quando, por exemplo, eu descubro que eu estou com uma doença incurável, terminal, tenho só mais 3 meses de vida e eu passo a viver minha vida diferente. Ou fui assaltado e vi a vida passar por um piscar de olhos na minha mente, então, né, ela ganhou um novo significado. Ou por treino e repetição, treino e repetição, treino e repetição. Com a sessão de comunicação generativa, eu causo a mudança direto na tua mente subconsciente, que é 95% de ti. Ali há um impacto emocional, que depois é reforçado com o teu treino e repetição, com foco no teu estado desejado. Mas essa pessoa que eu tava falando, que eu atendi com relação a procrastinar o estudo para a prova da ordem, quando a gente foi ver, ela voltou aos 3 anos de idade, onde ela aprendeu a reagir da maneira que ela reage na vida adulta. O que estava acontecendo ali? Era ela e a mãe. A mãe estava fazendo as malas, porque os pais estavam se separando, e ela toma para ela
mesmo com 3 anos, porque ali eu não tenho cognição, então eu sou só uma esponjinha. Ela toma pra ela que ela deveria, então, cuidar de todo mundo, ser útil, porque se ela não for útil, ela não vai ser amada, e aí a existência dela não tem sentido. Então, esse aprendizado que aconteceu lá nos 3 anos reflete na vida adulta dela. Como, Elisa? Quando? Reflete quando ela não diz não pra ninguém. E aí ela faz tudo pra todo mundo, é a boazinha com todo mundo, não por mal, mas porque existe uma crença de não merecimento. Se eu não fizer isso pelos outros, eu não vou ser amada, eu não vou ser útil, eu vou perder meu valor. A partir do momento que a gente descobre a causa e faz uma ressignificação, tem feedback dela lá no meu comece aqui dos destaques. A vida dela mudou completamente. Ela parou de procrastinar os outros. Não quer dizer que ela virou uma pessoa que agora não faz nada pra ninguém. Não. Mas ela sabe se priorizar. Tá percebendo? Outras pessoas, medo de fracassar. Eu não faço porque eu tenho medo de fracassar. Eu tenho medo do julgamento alheio. Porque um dia, aos 10 anos, eu me vi numa situação de família em que eu expus a minha opinião. E toda a família caiu em cima de mim. E eu aprendi que eu não poderia falar, que eu deveria deixar minhas coisas de lado, porque eu poderia ser repreendido. E aí, se eu errar, eles vão vir pra cima de mim. Eu vou perder o amor deles. Medo de fracassar. Tá percebendo? Com certeza isso pode se vincular ao amor próprio. Com certeza. É bem complicado quando a gente percebe amor próprio, autoestima. Quando eu estou trabalhando na comunicação generativa, a gente passa por uma pirâmide chamada de pirâmide de níveis neurológicos de Robert Dilts. Nós temos o ambiente, nós temos o comportamento, nós temos as crenças que eu acredito em mim, identidade e o universo. Quando a gente está falando em deixar de procrastinar, porque eu estou me amando, porque eu estou começando a me colocar em primeiro lugar, a gente não está falando necessariamente de amor próprio, a gente está falando de autoestima. Eu me amo, eu me estimo, eu me valorizo. E quando ocorre essa transformação, ela ocorre no nível de identidade, que é muito alto. E aí ele impacta na minha crença, que impacta no meu comportamento, nas minhas habilidades, que impactam no meu ambiente. Tu percebe como é uma modificação muito grande só quando a gente está tratando de nível subconsciente. E é muito rápido. Eu brinco, depois de tantos atendimentos com os meus clientes, que 3 sessões é a mesma coisa que 3 anos de terapia cognitiva, né? Porque é uma reprogramação mental, literalmente, né? Porque é programação neurolinguística, né? Neuro, né? As tuas conexões, memórias, linguagem, programa. Então, percebe como nós temos esses diferentes níveis de procrastinação? Eu posso ter a procrastinação porque eu não sei o que eu verdadeiramente quero, então eu preciso encontrar os porquês. Eu estou perdido, mas eu também tenho a inércia, o deixar de fazer, porque existe um bloqueio emocional, uma crença de incapacidade, uma crença de não merecimento, uma crença de impossibilidade. Então, isso vai muito, muito, muito mais além. Então, nesses casos aqui, só querer fazer não basta. Porque a pessoa vai experimentar um bloqueio. Tá, Elisa, mas como é que eu experimento esse bloqueio? Tu vai perceber que é uma coisa que, assim, eu não consigo explicar, eu simplesmente não faço. Vão vir... a gente sempre experimenta alguma coisa no corpo. Pode ser uma respiração, um aperto no peito, um nó na garganta. Vai ter alguma coisa que tu vai perceber que ela vai além do que só deixar de fazer a tarefa, sabe? Sim, a transformação, ela é gigante. Tu tá falando aí, Lucas, há uma transformação literal da pessoa. Como eu disse, se vocês estão achando que eu tô falando que eu tô viajando, é só olhar o que as pessoas falam ali no meu Comece Aqui. Então, pra gente ir encerrando, se vocês não tiverem dúvida nem nada, vamos pensando assim, que o papo hoje era reto, né? Independente do grupo que você esteja, independente, o primeiro passo para tu parar de procrastinar é te auto-perceber. É perceber o que tu tá fazendo contigo, é perceber o que tu tá fazendo com a tua vida, é perceber quais são as tarefas, ações que tu tá deixando de fazer. E quando eu falo nesse perceber, percebe o que tu diz para ti mesmo quando tu evita fazer aquela tarefa. O que tu sente, o que tu experimenta. Porque aí pode ter um programinha rodando. E aí, tu tem 2 caminhos a seguir, né? Quando a gente se esbarra numa crença,
Claro que eu posso resolver contigo numa sessão de comunicação generativa, mas tá, tu não quer me contratar. Então eu só tenho uma coisa pra te dizer, que às vezes é o que eu faço. Percebeu que tu tá te travando, que tem um bloqueio, alguma coisa que vai além, entra em ação, passa por cima. É o famoso, tá com medo, vai com medo assim mesmo. A única maneira de tu superar essas coisas que estão no teu subconsciente é fazendo, é passando. Por isso que muitas vezes a pessoa tem medo. E medo é o desconhecido, tu não tem certeza. Tu tá abstraindo que pode vir a acontecer alguma coisa. É a mesma coisa que a ansiedade. Então, peça ajuda para entrar em ação. Peça ajuda para deixar de procrastinar. Mas se não, eu tinha prometido que ao final da live eu tinha 3 dicas para te dar, tá? São dicas simples. Então, ó, para e pensa. Se tu tem uma coisa para fazer, que tu quer muito fazer, a única dúvida que eu tenho é, às vezes eu fico pensando como passar por alguns bloqueios meus. Acabei, acho que, de responder. Passa por cima, agindo. Se tu não sabe, se tu não tem para quem pedir ajuda, se está complicado para ti me contratar, entra em ação. Vai com medo mesmo. É assim que funciona. Às vezes eu não tenho tempo para estar me auto-aplicando, fazer uma sessão de comunicação generativa. Eu me calibro, que é quando a gente percebe o que eu estou dizendo para mim mesmo e o que eu estou sentindo, e até as imagens que eu posso estar desenvolvendo, pensando no futuro, alguma coisa assim. Mas eu tenho que fazer. Eu assumo como um dever e faço. Então, dessas dicas que eu tinha dito que eu teria 3 dicas para vocês, vamos lá. Energia de ativação. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas eu vou dar um exemplo bem básico de como é que ela funciona e aí tu leva para as tarefas que tu tá procrastinando. Celular. Quando eu tô trabalhando com os meus coaches, clientes de comunicação generativa sobre gestão do tempo, ou distração, ou foco, qualquer coisa desse tipo, o celular ele é sempre um vilão hoje em dia, tá? Dificilmente as pessoas têm a habilidade já inata de saber lidar com o celular. Então, se eu não quero mexer no celular, eu tenho que aumentar os obstáculos. Eu tenho que aumentar a minha energia para colocar meus dedinhos nele. Então é aquela história, botar em outro cômodo, desligar, botar a senha da senha da senha da senha da senha. Vai criando obstáculos para que tu não mexa no celular. Agora, eu quero aprender a tocar violão. Só que se eu pegar meu violão e botar naquele saco, e normalmente mulherada faz o que com o violão? Vai lá e guarda na parte dos vestidos do armário. Pensa, nunca que eu vou pegar ele para tocar violão. A energia de ativação ela é imensa, eu tenho que gastar um monte para conseguir. Mas se eu deixar ele do lado do sofá, é só pegar e mexer, né? Me matriculei numa academia do outro lado da cidade. Tá Sul, Rio Grande do Sul, que é onde eu moro, Novo Hamburgo. Frio, chuva. Vocês acham que eu vou de noite atravessar a cidade? É muita energia para ir, muita energia para voltar. Agora, se eu me matriculei numa academia aqui na esquina de casa, mas pode estar chovendo granizo, eu vou. Entendeu? Por quê? Porque eu diminuí a energia de ativação. Então, quer deixar de procrastinar uma atividade? Diminui a energia de ativação. Faz ela o mais fácil de tu executar. No livro O Poder do Hábito, ou acho que é no Milagre da Manhã, não tenho certeza. Eu sei que num dos dois, o cara queria ir pra academia, eu queria correr de manhã cedo. Ele já dormia com a roupa. Pra quê? Pra não ter que levantar. Então já saía da roupa quentinho, entendeu? Já fazia isso. A Dani diz aqui, quando você vem depois de 5 reprovações de prova da OAB, como superar? Cheguei agora. Dani, aí é um trabalho que eu faço com o coach, com a comunicação generativa. Por quê? Porque isso vai muito além da sua pessoa. No sentido de estar aqui na tua mente agora. É isso que eu trabalho. Eu trabalho te ajudando as pessoas a se desbloquearem para fazer o que elas querem fazer. Então, quando eu tenho os meus coaches e clientes que são de concurso, eu não sou uma mentora. Uma mentora em que eu vou te ensinar, eu vou fazer teu cronograma. Não, eu vou muito mais além. Tanto é que existem muitos efeitos benéficos do processo de coaching, nesse caso, quando eu faço ele, porque ele vai repercutir em toda a tua vida. Tu vai te conhecer, vai entender o programinha que tá rodando aqui na tua cabeça e tá fazendo tu te sentir como tu te sente. Principalmente quando tu diz assim, estou muito desmotivada. Não espera a motivação cair do céu. Não espera. Isso é lenda. Ela virá
quando tu estiver executando e percebendo que tu tá cumprindo o teu cronograma, com as tuas pequenas vitórias diárias, com aquela peça processual que tu fez em estado de prova, olha aí, treinando em estado de prova, com as questões discursivas que tu respondeu em estado de prova, com as questões objetivas que tu estás fazendo, entendeu? Quando tu percebe que tu tá te propondo e tá fazendo. Toda vez que a gente tem aqui, o Lucas pergunta, e sobre o celular, e quando for com outra pessoa? Aí eu fico na dúvida, se é outra pessoa que tá te atrapalhando com o celular dela, ou se tu quer ajudar ela com o celular dela. Primeiro que a gente não controla os outros. A gente, no máximo, controla as nossas reações. Então, 33% da tua vida tu controla, que é tu. Se tu te desenvolver, tu vai conseguir te controlar e ter as reações adequadas. Os outros 33% são os outros. Eu gostaria de ler o pensamento dos outros, mas não consigo. E os outros 33% são as circunstâncias, que é bom que tu aceite elas e não brigue com elas, porque senão tu vai criar a tua vida um inferno. E aceitar não é se conformar. Aceitar é utilizar da melhor maneira possível para criar a realidade que tu quer. Mas, quando a gente tá falando de outra pessoa, a melhor solução é dar o exemplo. Porque os outros começam a ver os resultados na gente. Seja se é porque eu estou tendo mais foco, seja porque eu estou gerindo melhor meu tempo, seja porque eu estou me conhecendo melhor e estou reagindo diferente. Quantas pessoas vêm até mim porque, não, eu vi a mudança naquela pessoa que eu conheço e aí foi contigo, eu queria ver. Daí eu sempre aviso, não sou nenhuma santa milagreira. Essa pessoa quis mudar, ela quis acessar o melhor dela. E para eu acessar meu melhor, você sabe o que eu tenho que acessar? Meus monstrinhos. Não se iludam. Eu preciso ter aquela humildade e dizer assim, putz, olha o que eu tava fazendo com a minha vida, agindo desse jeito. Tá, respira, passou, vamos de novo. Tem muito assim, entendeu? Então, não é... Bom, falei pra vocês da energia de ativação, né? Sobre o que eu quero fazer, eu diminuo os obstáculos, e o que eu não quero fazer, eu aumento os obstáculos. Então, se a gente tá falando de procrastinação, vocês querem fazer. Então, facilitem o dia a dia de vocês, né? Facilitem o dia a dia de vocês pra, diminuindo os obstáculos, colocar em prática o que vocês querem fazer. Princípio da não negociação. Todo mundo que vê meus vídeos, meus stories, escuta eu dizendo assim, ó, sem mimimi, sem historinha, sem desculpinha, sem sabotador, sem nada. O princípio da negociação é exatamente isso. Quer ver? Quer ver um momento que as pessoas fazem negociação? Eu, sinceramente, não conheço esse momento. Despertador tocou. Mas, a cama tá tão boa. Quem sabe eu fico mais um pouquinho, vai lá, soneca. 5 minutos mais, soneca, de novo, e vai lá. Só negociando. Tá naquele diálogo interno. Ou, cheguei cansada em casa, dieta, né? Ai, mas eu tô tão cansado, trabalhei tanto, hoje eu mereço. Isso aí, começa a negociar. Eu postei hoje, vão lá no meu feed, eu postei hoje uma foto em que tá eu e meu namorado, a gente fez uma caminhada de 11 quilômetros e que tinha 4 paradas para tomar chopp artesanal. Aqui do sul, galera, coisa boa. Eu cheguei lá, eu decidi que eu não ia beber. Uns dias antes eu decidi que eu não ia beber. Por conta de vários objetivos que eu tenho a atingir. E como eu sei que o álcool reage, mas a questão não era... e eu digo, eu falo isso na minha legenda, vão lá, tô eu vestida de alemoa. Alemoa não, tá com a tiarinha de alemoa, óculos e o namorado junto. E os dois de caneca. Na minha caneca tem água, na dele tem chopp. A questão é a seguinte, quando a gente toma a decisão, a gente fica pensando muito assim, ai, mas que sofrimento, não sei o que, tu tá ali entre o prazer imediato e o prazer a longo prazo, prazer imediato e prazer a longo prazo. E tu fica causando em ti esse sofrimento, porque tu fica pensando no que tu tá deixando de fazer. Mas só um pouquinho, vamos lá. Eu escolhi não beber. Ninguém mais escolheu não beber. Tava todo mundo bebendo lá. Eu escolhi. Eu sou adulta. Eu sou responsável pela minha decisão. Não adianta nada eu decidir que não vou beber e chegar lá. Ai, mas eu queria. Mas eu isso, mas eu aquilo. Então, o que a gente faz? Primeiro, aciona o modo adulta. Deixa a criança em casa. Porque quando a gente fica negociando, tu não tá negociando com o teu adulto. Tu tá negociando com a tua criança. Então, eu assumo que eu fiz uma escolha. Por quê? Porque eu tenho um objetivo a longo prazo. E outra, eu sei que eu sou feliz sem isso. Então, eu posso continuar. Eu não faço disso um sofrimento. Eu trabalho na minha cabeça para acessar o quê? Um estado emocional empoderador. O que quer dizer estado emocional? Feliz, triste, decepcionado, eufórica, determinada. Eu vou ficar feliz. Eu tô num lugar com um monte de gente que eu gosto, tô aqui curtindo com o namorado. Não é porque eu não tô bebendo. Eu escolhi não beber por causa de vários motivos. Mas como eu vou me comportar frente a essa escolha? Essa é a diferença.
Sofrendo ou não sofrendo? Eu estou fazendo dieta, eu quero emagrecer. Aí eu vou numa festa. Ai, que droga, porque eu fui convidado pra festa, porque eu tenho que administrar, que não sei o quê. Pô, mas se tu foi convidado e tu sabe que tu tem um objetivo, tem uma meta, transforma isso da tua cabeça. Não negocia contigo. E é isso que a gente faz com as tarefas que a gente vai procrastinando. Fica negociando. Então, ó, falei, energia de ativação, diminui os obstáculos pra fazer. Não negocia, levanta e faz. Que é a terceira dica. É a regra do 1, 2, 3. É 1, 2, 3, foi. Levanta e faz. A vida é tua, tu escolhe, mas se tu ficar de mimimi, negociando com desculpinha, tu não vai a lugar nenhum. E eu passo por isso, ou acho que eu não me preparei no momento que eu tô falando dessa caminhada, que eu não pensei, putz, mas eu tinha pensado em beber, já paguei, né? Tá, mas o que eu quero? E aí era interessante que o namorado, tu não quer provar, eu disse, não, eu tô muito bem com a minha escolha. Eu tô muito feliz. E eu repeti isso pra mim e eu verdadeiramente estava feliz. E é aquela história que o Joel J diz. Pô, se tu perde pra uma batata frita, tu vai empatar com quem? No meu caso, se eu perder pro chocolate, eu vou empatar com quem? Eu brinco que o chocolate e o doce de leite são minhas criptonitas. Antigamente era o álcool também. Mas não mais. Então, percebe que para tu não procrastinar, leva contigo essas 3 regrinhas. Energia de ativação, diminui os obstáculos que tu quer fazer. O que tu não quer fazer, aumenta. As nutris não dizem para tu tirar de casa o que engorda, que vai sabotar a tua dieta. É a mesma coisa. Tira de perto de ti o que vai fazer com que tu não haja, com que tu não entre em ação. Tira de perto de ti o que vai fazer tu procrastinar. Diminui. E aí, não negocia. Se tu começar a negociar, perdeu. Perdeu, pode ter certeza, perdeu. Se eu tivesse chegado na caminhada ainda negociando comigo mesma, eu tinha perdido. Mas eu cheguei lá convicta. Não, eu não vou beber. E olha que eu ainda tava pensando que podia beber menos antes de ir até lá. Depois eu disse, não, eu preciso chegar decidida. E eu vou fazer disso do início até o fim. Porque eu não preciso disso, X, Y, Z. E eu fiz. E essa história. Tem uma coisa pra fazer, quer levantar cedo, tem um motivo, 1, 2, 3, voa da cama. 1, 2, 3, levanta a bunda e vai fazer o que tu precisa fazer. Não tem mistério, gente. A questão é que a gente fica de muita historinha, muito mimimi, muito blá 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 aqui dentro, muita desculpinha. É que nem eu disse, Dani, desculpa. Se tu não tá motivada, não espera cair do céu. A motivação vem com resultados. Aí tu vai me dizer, pá, mas eu fui reprovada 5 vezes na prova da ordem. Muda a lente do teu foco, de onde está a tua motivação. Não é em passar. Quebra as metas. É em fazer todo dia um pouquinho melhor do que tu fez ontem. Focando no agora. Fazendo um pouquinho de cada vez. E quanto menos tu deixar para depois, mais tu vai querer fazer. Mais tu vai ter dopamina, esse neurotransmissor que vai te causar essa sensação de dever cumprido, felicidade. Galera, tô me encaminhando pro final. Se vocês quiserem, deixa alguma pergunta aqui. Também aproveito para dizer assim, compartilha com o pessoal, né? Tudo mais. Ah, vamos fazer uma coisa que eu vi. Quero copiar. Vamos lá, me ajudem. Momento print. Momento print, tá? Momento print. Eu vou dar 2 segundos aqui. Vocês printam eu aqui, bem bonita, já tô bonita. Vocês já podem me printar. Printa, diz a live sobre procrastinação, bota no teu stories, envia pro pessoal. Já tô bonitinha aqui, meu melhor ângulo é esse. Esse ângulo aqui não é tão bom, ó, viu? Ó, printa e manda pro pessoal, olhar, diz, ó, live sensacional sobre procrastinação, não sei o que, assistam aqui da Elisa, printa, momento print, já manda adiante. E, gente, o que eu puder, chopp negado, tu é a pessoa mais forte que já conheci. Isso aí, Lucas. Mas, Lucas, eu treino isso. Eu sou trainer em programação neurolinguística. É meu dever ser congruente. Todas as mudanças que eu falo, que eu alcanço com os meus clientes, tu pode ter certeza que antes de mais nada... Ah, Casumiro, tu tá rindo aí, mas eu espero que você tenha printado e mandado, viu? Tem aí o aviãozinho. Eu faço. Hoje mesmo eu tava falando com uma cliente em que eu tô auxiliando ela no processo de emagrecimento. E eu disse pra ela que muito disso era inspirado nela também. Que eu precisava ser forte pra mostrar pra ela que é possível ser feliz com essas escolhas. Por quê? Porque eu sei onde eu quero chegar. Tá claro pra mim esse objetivo. Eu sei a vida que eu quero. Então, a partir da vida que eu quero, eu faço as escolhas. Eu priorizo, eu foco, eu tenho disciplina, resultados, motivação. Não tem procrastinação. Olha, nem coisa jogada que eu consigo ficar procrastinando. Dificilmente, assim.
Por quê? Porque é muito claro pra mim, porque eu trabalho a minha mente pra isso. E não é nada de lei do universo, positividade e tudo mais. Nada disso, gente. É sempre concreto, sempre muito factível que eu digo. Tem essa história de ficar esperando que a motivação vai cair do céu. Acabei de dizer, não invertam os fatores. Eu primeiro preciso estar fazendo, começar a ver os pequenos resultados, dar valor a eles, aí eu me retromotivo, entendeu? Bom, gente, eu quero agradecer. Lembrando, ó, só para recapitular, tá? As 3 dicas são: energia de ativação, por favor, diminui os obstáculos porque tu quer fazer, aumenta os obstáculos porque tu não quer fazer. Não negocia contigo. Princípio da não negociação. Se tu ficar de historinha, se tu embarcar nessa viagem que tu faz na tua cabeça, tu vai deixar de fazer o que tu tem pra fazer. Regra 1, 2, 3. Levanta e faz. 1, 2, 3, respirou. Sabe aquele 1, 2, 3 e vai. Faz. Não negocia. Age. Que bom que tu gostou, Dani. Lucas, obrigada. Que bom que tu gosta dos vídeos. Capaz, adorei as perguntas. Gente, eu vou indo. A live vai ficar disponível 24 horas, por isso eu digo, aproveitem para mandar para o pessoal que vocês acham que pode interessar. Eu fico muito feliz. Qualquer coisa, só me chamar no direct, ou tem o link ali na minha bio, onde tu pode ver tanto os meus vídeos do YouTube, que tem outras lives, outros videozinhos, como tu pode me chamar direto no WhatsApp também, para assuntos profissionais, tá, galera? Que eu respondo imediatamente, eu sou super acessível também, podendo ajudar, eu tô sempre aqui, tá bem? Beijo enorme no coração de vocês.